Fala pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês uma ferramenta que a gente está utilizando e que substituiu as nossas planilhas do Excel aqui no escritório para fazer as análises de viabilidade de incorporações verticais e horizontais. É uma ferramenta que tem inteligência artificial embarcada e que facilita a nossa criação da viabilidade, agiliza muito a criação, a análise dos resultados e comparação entre cenários também. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela funciona. Nessa tela inicial, a gente está no dashboard inicial da ferramenta, e aqui é o nome dela, né, Gestink. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link e um cupom de desconto, para que se vocês acharem interessante, vocês podem testar também por 15 dias, né, ela dá uma possibilidade para vocês testar. E se vocês acharem interessante, podem assinar aí a plataforma com esse desconto que a gente está deixando aqui embaixo. Aqui, basicamente, para criar um novo empreendimento, você vai clicar em novo empreendimento, vai vir aqui em análise completa e aqui você vai colocar o nome, a área do terreno, a área construída e a área computável. Isso são estimados, né, com base no pré-projeto de vocês. Aqui a gente volta, depois de você criar, né, o empreendimento, você vai cair nessa tela inicial aqui. Aqui que você vai começar o preenchimento da tua viabilidade, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona a metodologia deles aqui e vou também dar algumas características do que a gente analisa ali, né, aba a aba, e o que a gente preenche aqui para a gente ter cuidado sempre que a gente vai fazer a análise de viabilidade. Basicamente, nessa primeira tela é o nosso cronograma de obra, tá? Então, o nosso cronograma de maneira geral da incorporação, do início da viabilidade até a legalização final, que seria a entrega das chaves, tá? Então, aqui na viabilidade, na aprovação, nas vendas, obras e legalização, a gente vai preencher com base no início e duração desses períodos, tá? Que daí ele vai dar o término deles para nós, né? Então, aqui a gente está estimando, então, começar a viabilidade em junho de 2026, demorar 4 meses, a aprovação mais ou menos 8 meses, que envolve projeto, né, alvarás de construção, né, complementares, né? A venda, né? Então, as vendas, quando ela vai começar e quanto tempo vai demorar. As obras também, quando ela vai começar e quanto tempo ela dura, e a legalização, tá? Aqui embaixo o sistema monta para nós um cronograma disso já, para a gente ver visual muito mais fácil, né, esses dados. Então aqui vocês já podem ver com facilidade que as minhas vendas começam 6 meses antes da minha obra, e elas duram um período igual e no final elas finalizam, né, juntas ali no final, tá? Então isso é legal que você consegue visualizar aqui embaixo esse cronograma para você já ajustar aí conforme a tua necessidade do projeto que vocês estão analisando. Aqui na aba estrutura, pessoal, a gente tem a inteligência artificial já para ajudar nós em alguns detalhes, tá? Aqui basicamente o que você vai fazer? Você vai montar, né, a estrutura do empreendimento que você está analisando, tá? Então aqui, como é que é o nosso empreendimento? Aqui ele tem 10 pavimentos, né, aqui, esse aqui, com 3 apartamentos por andar nessa análise que a gente está fazendo, tá? Então aqui como é que eu faço? Eu posso criar de forma manual, clicando aqui em adicionar pavimento, né, e ele vai adicionar aqui as unidades abaixo. Ou eu pedi também para uma inteligência artificial me ajudar. Aqui nesse chat da inteligência artificial, ele é justamente para isso. Então aqui eu poderia, por exemplo, falar para ela, cria um empreendimento para mim com 10 pavimentos, 3 apartamentos por andar, apartamentos de 136 metros, R$ 12.000 a metro com área, né, privativa de venda. Ele vai montar essa estrutura exatamente do jeito que está aqui, com os nomes, com o nome do pavimento, tudo exatamente como eu tenho aqui. Isso facilita muito, né, para fazer a criação. E se eu, né, der para ela também algumas diretrizes, como final 1, uma metragem diferente, final 2 com outra metragem, ela vai criar exatamente como eu pedi. Outra coisa legal é que mesmo depois de criado, ela também faz alterações e ajustes nessa planilha. Então eu posso pedir para ela, por exemplo, mudar os valores aqui, começar em 12, que eu fiz, né, começar em 12.000 e aumentar aqui uma porcentagem a cada andar que vai subindo. Então ela vai fazer exatamente isso, né? Ou se você quiser deixar todos os pavimentos no mesmo preço, né? Então ela auxilia a fazer ajustes nessa tabela aqui também, o que facilita e muito a nossa vida quando a gente está falando de empreendimentos que tem aí 300, 400 unidades, né? Aqui do lado já tem um resumo e aqui que eu já começo a fazer algumas análises, tá? Por exemplo, eu já olho essa eficiência aqui, essa porcentagem, que para nós é importante aqui, que ela diz o quê? Ela diz quantos por cento da área total eu estou utilizando para a área privativa. Isso é importante porque a gente já tem, né, mais ou menos uma métrica que a gente utiliza aqui de base, e isso já é um valor que já me diz aqui, né, uma característica que já me diz se eu estou dentro ou não com as metragens que eu coloquei aqui em teste que eu estou fazendo, né? Lembrando que aqui a gente está numa análise de viabilidade, né? Passando para a aba negociação do terreno,
aqui a gente vai fazer o mix de pagamento do terreno. Então aqui eu tenho pagamento em dinheiro, tenho permutas, né, os mix de permuta, aqui os custos de aquisição. Nesse terreno específico, a gente está colocando 4 milhões de entrada no mês 3 e 4 milhões e 800 parcelado em 24 meses, a partir do período 4. Tá? Você poderia também ter permuta, aqui ele já mostra a estrutura que nós montamos anteriormente, e você pode selecionar as unidades aqui, né, conforme a tua necessidade. Então é bem legal para fazer mix de compra de terreno, para simular vários cenários de compra aqui, qual seria o mais ideal, aí, o que mais maximiza os teus lucros no final. Tá? Nesse caso, a gente colocou esse, que é uma opção do construtor. Aqui os custos de aquisição. E o que a gente olha aqui? A gente já olha aqui direto o peso do terreno sobre o VGV. Né? Tá de maneira muito fácil aqui de visualizar para a gente ver esse número. Né? Aqui na nossa cidade, esse número está próximo da nossa realidade, então está ok. Mas eu sei que tem cidades que pode chegar a 30%, 40%, né? Então é um número bem importante para ser analisado. Aqui o custo também do terreno por metro quadrado e outros dados, caso você tenha permuta, algo nesse sentido, também vai aparecer aqui embaixo, tá? Aqui na aba vendas, esse sistema dá uma abertura bem legal para a gente cadastrar. Ele já vem com esses 3 módulos aqui já pré-preenchidos, tá? Mas você pode criar mais, como a gente criou aqui. A gente criou um módulo modelo, né, de negociação como venda-lançamento. E qual que é a ideia desses modelos? É basicamente como é que a gente vai trabalhar a tabela de vendas lá na frente, né? Então aqui eu tenho uma porcentagem de entrada, um parcelamento dessa entrada, caso eu queira, uma porcentagem de parcelas mensais e uma porcentagem de parcelas anuais, né? Eu também tenho semestrais aqui, né? Posso colocar o máximo de parcelas, enfim. E aqui eu consigo também destinar os juros que vão, né, incidir sobre todas as parcelas que forem futuras, né, depois da venda. Aqui eu posso usar a tabela financiamento, quando envolve financiamento durante a obra, eu vou financiar minha obra aqui para investimento, né? Mas eu optei por criar uma aqui que é o venda-lançamento, eu dou um desconto e eu coloco uma condição de pagamento um pouco diferente aqui, tá? Depois que tu cadastrou aqui, você vai fazer a parte de análise de velocidade de vendas, né? Então aqui em velocidade de vendas, o que a gente faz? A gente vai ter antecipação, o sistema já joga para mim aquela antecipação que a gente tem aqui no cronograma, né? Esses 6 meses aqui, ele já joga como antecipação aqui, automático, né? A gente pode ajustar aqui também, caso a gente queira, e aqui basicamente a gente vai colocar quanto a gente vai vender no menos provável, quanto a gente espera vender no mais provável, no otimista. Nesses 3 cenários aqui, quantas unidades a gente espera vender. Então, nos 6 primeiros meses, nesse exemplo aqui, eu coloquei a modalidade de venda-lançamento, né, que eu vou vender nesse período só com essa modalidade de venda, 100% das unidades. E aqui eu vou vender 6 no menos provável, 15 no mais provável e 20 no otimista. Então, 100% do que eu vender nessas quantidades que eu coloquei, eu vou usar a tabela venda-lançamento. Depois, no restante dos 36 meses, para fechar o meu prazo de vendas, eu vou usar a tabela venda normal e eu vou vender o restante das unidades. O sistema permite eu colocar também fases intermediárias. Isso é bem legal, porque eu posso colocar fases intermediárias aqui dentro e dividir um pouco mais e colocar modalidades de venda para ela também exclusivamente. Então isso é bem bacana para você subdividir caso você ache necessário, porque você tem mais de fases de venda dentro do período de obra, né? Aqui o sistema já me dá o cálculo corrigido, então ele me dá o do menos provável, mais provável otimista com a correção já das unidades, né? Então as unidades também corrigem com o tempo, né? A gente atualiza a tabela toda hora, né? Todo mês. Então aqui a gente já tem o valor corrigido. O sistema mostra para nós os resultados aqui embaixo e a gente pode selecionar qual que a gente quer utilizar para as contas, né? Daqui para frente, né? Então aqui a gente tem as simulações das vendas e recebimentos aqui período a período. Aqui em custos, pessoal, o sistema nos dá uma possibilidade muito interessante que a gente utiliza bastante aqui, que é o ajuste do CUB, né? Um CUB ajustado. A gente geralmente não usa o CUB ajustado para os cálculos, mas a gente utiliza ele como parâmetro de comparação, tá? Então eu acho bem importante fazer isso. Tem pessoas que preferem fazer, tem pessoas que não, mas basicamente como é que ele funciona? Aqui ele vai pedir para a gente cadastrar o CUB do mês que a gente está, né? E aqui embaixo ele vai, né, nos dar a possibilidade de calcular a área equivalente de algumas áreas específicas. Por exemplo, subsolo, né? A gente consegue usar os coeficientes da NBR aqui, né, para tentar achar a área equivalente disso. Barrilete, caixa d'água, ele tem todos os padrões aqui conforme a NBR também estabelece. Com isso, a gente acha a nossa área equivalente, né, que é uma área um pouco menor, obviamente, que a área total construída. Aqui ele permite também colocar itens que a NBR nos traz, que a norma, o CUB não estabelece de maneira correta o cálculo, né? Por exemplo, elevadores, fundações especiais, aquecedores, né?
Aqui são vários itens, eu usei aqui também recreação, né, piscinas, ajardinamento também. Então são itens que o Cube não considera da maneira correta e a gente coloca aqui para a gente, no final, achar isso aqui, que é o nosso Cube ajustado, que passou de 3.100 e pouco lá para 3.413. Então é um Cube muito mais próximo da realidade dessa obra específica, né? Então aqui vocês podem ver que está me dando esse custo de 19 milhões e meio aqui no Cube, né? E aqui eu tenho esse histórico da construtora, né? Então a construtora tem ali, às vezes nos passa, né, esses dados, ou se você é uma construtora, você consegue também esses dados de quanto você gasta por área privativa, quanto você gasta por área total, para fazer essa comparação entre os três fatores aqui, né? Então a gente optou por usar um valor intermediário, que é a área privativa, né? Aqui embaixo você seleciona qual que você quer utilizar. Aqui o sistema nos permite também corrigir esse valor, isso é bem legal. Então a gente corrige esse valor aqui para um valor futuro, né, com uma taxa aqui que a gente pode estabelecer e nele é bem configurável, né, então você pode adaptar do jeito que você achar necessário. Aqui embaixo ele vai nos permitir também fazer a subdivisão desse valor aqui, desses 21 milhões, em fases da obra, né? Então, ele vem por padrão essas três fases, né? Fase inicial, execução e final, mas eu também posso adicionar aqui no meio mais fases, tá? Geralmente a gente utiliza essas três só, né? Mas tem clientes que às vezes a gente faz uma subdivisão maior, né? Aqui a gente coloca na linha do tempo, né? Quantos meses vai levar essa primeira fase, quantos meses vai levar a fase inicial e qual que é o peso dela, né? Então aqui depende do cliente, tem um peso diferente, depende da obra também. Aqui são 6 e 6%, mas pode mudar, né? Ser 6 e 8, enfim. Então você pode subdividir para você achar essa curva S da obra aqui embaixo, né? Então aqui você vai ter essa curva de gastos da obra que vai ser distribuído depois lá no nosso fluxo no final. Aqui em despesas extras, pessoal, a gente tem essas três bases de valor e o sistema utiliza elas como base para fazer os cálculos de tudo aqui. Então, por exemplo, projetos, minha base de cálculo é o custo de obra, né? Então ele vai pegar esse valor e a gente coloca uma porcentagem para achar o valor do custo aqui que a gente tem e qual que é os prazos que a gente vai ter essa despesa, né? Então aqui tem várias coisas, eu não vou me atentar a cada uma delas, né? Mas tem demolição. A ideia aqui é você não esquecer de nada, né? Então tem vários itens aqui que são negligenciados muitas vezes na viabilidade, né? Por exemplo, estande de vendas, marketing, publicidade. Então, aqui da maneira correta você consegue, né, discriminar bem certo quanto que você vai gastar e em qual período você vai gastar, que é importante também. Aqui tem risco de engenharia, assistência técnica, tem bastante coisa aqui para cadastrar, né, também, de possibilidades, corretagem, né, a recebimento de imóveis, então tem bastante coisa aqui. E é legal que você consegue também criar perfis aqui para você reutilizar em outras viabilidades que você for fazer. Aqui na Abre Impostos, o sistema nos permite calcular imposto de IPTU, nos permite também ver como é que fica lucro presumido, lucro real, e o RET, que é o que mais é utilizado, né? Então aqui ele já também aplica o RET para ter uma estimativa de preço de custo, né, de imposto nessa viabilidade. Aqui em análise do capital, tá, a gente vai conseguir ver qual que é a nossa exposição máxima de caixa e qual mês que a gente vai ter essa exposição máxima de caixa, qual que vai ser o período. Nesse caso, a gente está dizendo aqui, o sistema nos está dizendo que vai ser em abril de 2030, no período 46, né, com 10 milhões e 629 mil reais. Então, essa é a minha exposição de caixa, né, no período todo, conforme o que eu cadastrei lá atrás, né. Então, aqui o sistema nos diz o seguinte, que essa exposição de caixa eu tenho que buscar de algum lugar, né? Eu tenho que buscar de recurso próprio ou de terceiros. Então, aqui eu consigo colocar a porcentagem de cada um, do que eu vou buscar, né? De onde eu vou buscar esse recurso e como é que vai ser o custo disso, qual que vai ser esse custo de capital para cada um deles, qual que vai ser o início da amortização, quanto tempo vai levar. E é legal que a gente consegue também analisar aqui em cima, fazer uma análise do fluxo inteiro, né? Então eu consigo ver todo o fluxo aqui, ver onde está minha exposição máxima de caixa aqui em cima e analisar com toda a tranquilidade aqui todos os dados, né, que eu já cadastrei, né? Consigo baixar em Excel também, o que facilita bastante. Aqui aplicando esses capitais, a gente entra no fluxo consolidado, tá? Que seria nada mais nada menos que nosso fluxo já com os capitais aplicados, né, e o pagamento deles também lá no fundo, o que vai nos dar o nosso resultado final, né? Então aqui no relatório final a gente consegue ver o nosso lucro futuro, né, o nosso lucro na última linha, né, seria a última linha, a última coluna de lucro, né, real. A gente tem também o valor presente líquido com base numa TMA, então aqui a gente tem uma TMA que a gente cadastra nesse cenário aqui, né, para fazer análise. Aqui também ele permite nós fazer com base na Selic, no CDI, né, na IPCA, todos atualizados com o Banco Central, e ele trazendo esse valor a valor presente com base nisso. Mostra a nossa exposição de caixa também máxima, né, que a gente resolveu antes, a exposição média, a gente tem TIR, ROI, todos os dados aqui, né, com termômetros. Aqui eles nos dá também receita de custos, mais termômetros aqui,
mais análise de produto e eficiência, que é bem legal também aqui, mais relatórios, né, e gráficos para vocês analisar de despesas, receitas, né. Aqui também a gente tem um gráfico bem legal aqui embaixo, que é esse gráfico de sensibilidade, a gente utiliza bastante. Então ele tem uma coluna aqui custos e uma coluna VGV, né? Na linha VGV aqui, ela sobe de 5 em 5% até 20 e de 5 em 5% até 20 também descendo e subindo, né? E o custo também, mesma coisa. Então, o que a gente consegue ver? Se o nosso custo aumentar 15%, onde é que vai nosso lucro líquido? Então, a gente está aqui, né, 15%, mantendo o nosso VGV e nosso custo aumentando, a gente vai de 22 milhões para 16,3. Então, é legal que a gente consegue analisar 81 cenários para ver quanto mais longe a gente ficar dos zeros, né, aqui, melhor, né? Então, a gente consegue analisar esses cenários. Outra análise que o sistema faz, que eu acho bem legal e bem válida, é essa análise de risco aqui do lado. Essa análise de risco, ele vai simular, aqui eu vou clicar para vocês verem, ele simula 1000 cenários que podem acontecer, variando em 5 e 5% para mais e para menos. Então ele simula esses 1000 cenários e nos diz assim, olha, em 1000 cenários possíveis que podem acontecer, do custo variar para cima ou para baixo, do VGV variar para cima e para baixo, indiferente dos dois, né, nesses 1000 cenários, o lucro futuro ele não ficou muito acima de 19 milhões, né, ele foi no máximo a 26 e não muito abaixo, ele foi no mínimo a 11, né, milhões. Então o lucro futuro ficou nessa faixa de valor, nessa mediana, né, exposição de caixa também nessa mediana, e aqui ele nos diz, ó, 0% de chance de ter prejuízo, né, um lucro negativo nessa obra, né. A gente tem vários pareceres de IA também dentro aqui para ajudar nós a ter um parecer um pouco mais técnico, né? A inteligência artificial está presente em toda a plataforma, você consegue fazer essas análises aqui. Vocês têm diversos relatórios aqui do lado também, né? Tem relatório com base em sensibilidade, rentabilidade, custos, né? Comparação. Comparação é interessante, tá? Então, que eu comentei com vocês a questão dos cenários, né? Então, aqui em cima a gente está no cenário mid ticket, né, que a gente tem aqui cadastrado, esse nome aqui é o que a gente coloca, vocês podem colocar o que vocês quiserem, né? Mas basicamente o que a gente faz? A gente consegue criar aqui cenários novos, colocando um nome para ele aqui, né, uma TMA, e a gente consegue copiar todos os dados de um cenário anterior, entendeu? Então a gente cria uma cópia do cenário, a gente vai aqui na estrutura, altera a estrutura para uma outra estrutura, altera os custos, altera a compra do terreno, e é legal que a gente consegue fazer uma comparação entre os cenários, para ver qual que é melhor em lucro, qual que é melhor em exposição de caixa. Fazer essa análise de comparativo é muito importante, né? Com mais cenários possíveis, para você maximizar, não é só para ver se a obra vai dar certo ou não, se a viabilidade se é viável ou não, mas também para maximizar o ganho e o lucro do incorporador, né? Então, pessoal, essa é a plataforma que a gente está utilizando hoje. Eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. E qualquer dúvida é só colocar nos comentários aí que a gente vai trocando essa ideia. Beleza? Abração e até mais.